que eu percebo hoje no mercado é que, né, sem, enfim, vitimismo, mas eu acredito que normalmente, assim, uma mulher jovem e tal, as pessoas acabam pensando, calma aí, tem alguma coisa por trás, né? Então eu gosto de contar sempre a minha história, porque todas as vezes vem assim, tá, mas teve um investidor, teve um pai rico, teve um marido que ajudou, teve alguém que fez alguma coisa, e de fato não teve, né? A minha mãe era uma costureira, viúva, éramos eu e o meu irmão, eu não tinha R$1 pra investir, assim, eu me lembro muito, era tudo muito contado, assim, um medo muito de dar errado, de dar um passo em falso. Então, ainda que eu quisesse ter uma estratégia, eu não tinha investimento, né? Então, o investimento era o produto que eu vendia e o que sobrava que eu precisava guardar para comprar novamente e poder vender. Então, o crescimento foi muito gradativo, assim, foi muito pequeno, passo a passo, assim. Então, não tinha nem como sonhar muito alto. Vou vender. Eu tinha algo muito realista, né? Vendi, sei lá, 100 peças esse mês, então mês que vem eu vou dar o meu sangue, porque eu já não dormia, eu fazia tudo, né? Vou dar meu sangue pra vender 110. Aí eu ficava assim, nossa, mas eu trabalhei tanto pra produzir, vender e tal, como que eu vou conseguir fazer 110? Mas dava o meu jeito, né? Mas era basicamente isso. Então, na realidade, a tua mentalidade era um processo de venda, eu preciso vender isso tudo, aí eu vou descobrir como é que eu vou produzir isso. Exatamente. Na verdade, assim, dentro da minha cabeça eu tinha uma logística que eu tirava, tipo, um dia da semana apenas para comprar o que eu precisava, então eu não podia gastar o meu lucro com um estoque parado, então tirava um dia da semana para comprar exatamente o que eu precisava para produzir. 2 a 3 dias eu saía para vender, e o resto do tempo eu passava produzindo. Então, tipo, essa era a minha didática para eu conseguir atender todo mundo, né? Só que eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu gostaria muito de atender o atacado. Entendi. Não sei se porque minha mãe já vinha de uma fábrica de atacado e talvez isso era... Enfim, mas sempre estava muito claro para mim que o meu mercado era o atacado, né? Então era meu foco, era onde eu queria chegar, era um dos lojistas, assim. E aí eu consegui, graças a Deus, assim, tive boas oportunidades de entrar em lojas na época bem conceituadas, bem posicionadas, e isso foi abrindo portas, né? A partir do momento que tu tá num lugar bacana, tu consegue dizer, eu vendo pra fulana, que bacana, tu vende pra ela, então quero vender também. Sim. Então tinha mais credibilidade, né? E aí foi isso. Esse processo de tocar o processo comercial, de chegar e ter todo mês regular, assim, tipo 100 vendas, 200 vendas, foi tranquilo, assim, ou uma maquete tinha mês difícil, tinha mês fácil, como é que você lidava com isso? Como eu tinha, a minha capacidade produtiva era muito menor do que a minha procura, né? Então, assim, eu vendia 100% do que eu produzia, do que eu conseguia produzir. Isso não era o problema, então? Isso não era o problema. Então, eu tinha quem comprasse. E aí, muito pelo contrário, eu acho que até eu posterguei o meu crescimento porque eu tinha muito medo de contratar alguém. Poxa, daí todo mundo falava, não, mas tu tem que contratar alguém pra te ajudar. E eu dizia, nossa, mas e se não der? E se eu não tiver dinheiro? E se não der certo? E se a pessoa não fizer? Porque só eu sei fazer. Acho que toda aquela... Centralizadora pra fazer com excelência, digamos assim. E hoje, assim, hoje eu vejo a mesma mentalidade. Hoje quando eu atendo alguma cliente menor, ela fala, ai, Mari, eu faço tudo na minha loja. Né? Eu faço a compra, eu faço administrativo e tal, e aí eu não consigo e tal. E hoje eu vejo que muita gente tem esse problema de não querer delegar, e isso posterga o crescimento, né? Sem dúvida, eu teria vendido muito mais lá no início se eu tivesse pessoas me ajudando. E aí eu levei, acho que uns 2 anos pra contratar, pra ter coragem de contratar a primeira pessoa. E aumentar a estrutura. E daí do meu quarto passou pra edícula da minha mãe. Sim, deve ter aquele ponto, é o crescimento como a coisa vai acontecendo. E esse perfil comercial, como é que nasceu, assim? Como é que foi tentativa e erro todo dia? Chegasse a estudar alguma coisa depois? Não, nunca estudei nada. Como eu tava falando, né? Aí a minha mãe tava tentando ali esse crescimento, mas ela tem um perfil 0 comercial e um perfil 0 empreendedor, né? Então ela sempre, desde o início, assim, muito dizia, minha filha... Mas que medo, como que tu vai fazer isso? Meu Deus do céu, tu tem que trabalhar de carteira assinada. Ela dizia, inclusive, eu tentei durante esse período trabalhar de carteira assinada, mas aí eu fui para uma empresa que trabalhavam mais de 200 mulheres e quando eu vi eu tava fazendo brinco para todo mundo. Nossa. Então, empreendendo dentro da empresa. Exatamente. Então eu via que, tipo, eu ganhava muito mais, não fazia sentido, sabe? Sim. Só que ninguém do meu ciclo ali
eu acabei não fazendo faculdade, então, tipo, a minha família me cobrava muito. Nossa, tu foi sempre tão boa aluna, como que tu tá abrindo pra fazer bijuteria em casa, numa mesinha de café da manhã? Que era onde eu trabalhava, né? Tem até hoje uma mesinha de café da manhã, assim, que eu colava em cima da cama. E as pessoas... Então, assim, não tinha apoio, né? Não tinha aquela segurança, ia dando certo, e foi dando certo, e foi dando certo. E acredito que é muita energia, muita dedicação e... Sangue no olho. Sangue no olho, acho que um pouquinho de sorte também. Mas não tinha uma imagem de uma pessoa, um perfil de uma pessoa que você olhava como referência para se inspirar? Não. Era só a força de fazer acontecer? Muita vontade de fazer acontecer, assim. Muita gente é empreendedora hoje em dia tentando se espelhar em alguém famoso, Mark Zuckerberg, Elon Musk, sei lá. E esse tipo de perfil não foi o teu caso? Hoje eu tenho muitas e grandes inspirações, nossa, né? Influenciadores. Assim. Com certeza. Mas na época, há 14 anos atrás, sei lá, não lembro nem se existia o WhatsApp, acho que não. Não já falou 2005, né? Por aí, 2006. Imagina, não tinha. Eu tava no terceirão, né? Eu tava cursando o terceirão nessa época. Então, não era tão, assim, evidente. E realmente era, sei lá, uma brincadeira, um hobby, algo que era pra ganhar um dinheirinho extra, né? Então, não tinha, assim, aquela coisa, quero ser como tal pessoa. Nem imaginava que daria tão certo.